Muito obrigado, Meira. Boa tarde. Todo mundo tomou um cafezinho depois do almoço ou tá dando aquela leseira? Podia ter uma rede aqui, né? Não, brincadeira. Boa tarde a todos, é um prazer. Tivemos de manhã um momento nerd aqui, nós, a turma da TI da VAP, e agora fazer um bate-papo com vocês, né, de tantas áreas que podem também participar dessa jornada. O que a gente veio falar hoje, talvez pode ser novidade para uns, nem tanto novidades para outros. Eu só venho carregar uma bandeira e eu só quero passar ela para vocês, do pragmatismo. Falamos muito hoje de manhã sobre isso. Esse zum, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a IA vai, e agora? E não sei o quê, a IA faz. Essas frases genéricas, nós vamos eliminá-las todas. A partir de agora, nós vamos começar a construir de uma forma mais pragmática como IA entra nos nossos processos. Tem uma frase do Leonardo da Vinci que eu adoro, né, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então é o seguinte, quanto mais sofisticado, quanto mais complexo é uma ideia, mais você tem que olhar e falar, mas por que essa complexidade, para quem que ela está trabalhando, né? Será que não dá para a gente simplificar e deixar as coisas complexas? Nós somos especialistas, né? Quem aqui não tem aquela planilha que só você entende? 58 abas, aqueles nomes ABC F2N. E aí você fala, ô fulano, abre minha planilha que tem essa informação. A pessoa abre, fala, meu Deus do céu. Porque a gente gosta de dar uma complicadinha, né? É gostoso. Mas simplificar requer esforço. E um pouco que a gente vai falar aqui hoje é dessa questão de automação, de IA, e trazer como essa tecnologia se conecta com o dia a dia de vocês. Mas não no Techniquez. Eu quero que vocês entendam. Eu sempre começo a apresentação de IA com um exemplo. Pergunta aqui, quem aqui tem carteira de motorista? Mostra para mim aí. Quem tem carteira de motorista? Ótimo. Quem aqui é mecânico? Mas como é que vocês dirigem carro? É a mesma coisa. Para você dirigir um carro, você precisa ser mecânico? Ah, seria bom uma conversa, vamos longe, mas... Não, para você dirigir um carro, você tem que saber as leis de trânsito, as leis de segurança e saber para onde você quer ir. Trazendo para o nosso mundo, para você usar IA nos seus processos, você precisa ser um cientista de dados? Não. Você tem que saber para onde você quer ir, como que essas ferramentas podem te ajudar e falar com alguém, ó, faz isso aqui no meu carro, ou faz isso aqui no meu processo. É a mesma lógica que a gente tem que ter na cabeça. E eu estava brincando hoje de manhã que com IA, hoje, tem muita gente que está andando, sabe, pegando uma moto, andando a 200 por hora sem capacete. Talvez não caia hoje, talvez não caia amanhã, mas o dia que cair, meu irmão, vai capotar. Já está assim, com o ganchinho aqui, né? Só puxar que vai embora. Então a gente vai trazer um pouco essa visão para vocês poderem usar isso melhor no dia a dia. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Fernando Baldinho, o Meira já comentou ali, eu estou hoje na Automation Edge, que é uma plataforma de hiperautomação, desde 2017 no mercado brasileiro, somos uma empresa indiana, e com esse ecossistema aqui, nós temos o parceiro nosso Quality, que junto com o time de TI da VAP, você está iniciando essa jornada. Aqui alguns livros que eu participei, né? Alguns são, esse aqui eu escrevi há muito tempo, outros aqui sobre hiperautomação e tal. Então o meu papel é descomplicar. Esse barulho que tem tecnologia, agora IA, como que a gente faz isso, né? Como que eu consigo dar essa licença, essa CNH para vocês de IA, para que vocês possam sair daqui e saber como pedir, o que pedir, para o apoio aí do time de tecnologia, eventualmente vocês construírem esse conhecimento. Mas, de novo, o conhecimento não é, nossa, mas é que eu não sou cientista de dados. É que eu sempre digo, né? Hoje, a gente vive uma outra era. Eu estava brincando aqui com o pessoal que eu incluí o pessoal 25+. Então, muitos aqui, a maioria, está embarcada. Nós temos uma realidade seguinte, nós somos pessoas analógicas, eu vou incluir até mais, 20+, vocês são tudo analógico, com ferramentas digitais. Quer ver que eu vou provar que vocês são analógicos? Quando vocês estudaram na escola, tinha um professor de geografia, ou a aula de geografia. Acabou a aula de geografia, tchau, geografia. Aí tinha aula de história. O professor de história, podia ser o mesmo professor ou não. Vamos falar só de história. Então, analógico. Um assunto por vez. É assim que a gente foi. Eu tinha prova de história. Tinha prova, é isso que nós pensamos.
No mundo digital, ferramentas digitais, por que não ensinar tudo ao mesmo tempo e misturado? Se a gente consegue correlacionar os conceitos de uma maneira... Entenderam como a gente... Então, esse é o nosso desafio. Como que a gente sai desse pensamento analógico com ferramentas digitais para ter ferramentas digitais e processos digitais? Então, a nossa missão é o quê? O papel de todo e qualquer profissional hoje é co-criar uma nova forma de trabalho. Você não está aqui para automatizar o que você faz. Você está aqui para olhar o que você faz e falar, olha, se eu botar tecnologia aqui, o que não era possível ontem, mas que passa a ser possível e pode melhorar muito o meu desempenho, o desempenho do departamento, o desempenho da empresa. Então, a cocriação de uma nova forma de trabalho é de verdadeira missão de todo e qualquer profissional. O que a gente não vai fazer aqui é ensinar vocês a programar, nem botar mais uma tarefa para vocês lá, e também não é, isso é coisa, não é coisa de TI, porque hoje a cocriação de uma nova forma de trabalhar é de cada um. TI faz parte disso, as ferramentas fazem parte disso, mas a iniciativa tem que ser nossa, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, fazer uma rápida pesquisa. Quem aqui, me fala aí, levanta a mão, quem aqui já copiou dados no sistema e colou no Excel essa semana? Fez um copia e cola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem conferiu manualmente se dois números batiam em planilhas? 9. 9. Calma que eu estou construindo aqui nosso gráfico, pô. Quem digitou a mesma informação em dois lugares? Quem que virou Ctrl+C, Ctrl+V? Caraca, acabei de fazer, calma. 3, 6. Pô, isso deu uns 15. Calma que estamos construindo nosso gráfico da alegria, pô. Calma, vamos chegar lá. Quem mandou o mesmo e-mail com texto igual só mudou o nome do cliente? 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui. Tem o pessoal que está com vergonha, eu vou botar 6. Quem esperou essa semana alguém responder algo para poder continuar uma informação, um dado? Nossa senhora, 3, 6. Esse foi bastante. Uns 18 ali, vamos colocar. Então, gente, é aqui que começa a nossa história. Todas essas tarefas, isso aqui é um gráfico para mostrar o quanto a gente tem oportunidade de automatizar no nosso dia a dia. A gente fala de automação, a gente acha assim, nossa, vamos automatizar o processo inteiro. Não, às vezes é uma etapazinha que atrapalha outra etapazinha, que atrapalha outra etapazinha, que vai impactar lá dentro do cliente. Então não precisa ser um processo enorme, né? Então aqui a gente já fez um levantamento. Só que a automação é uma coisa que já está no dia a dia de vocês. Quem aqui, eu falei do Excel preferido, tem um pessoal ali que se emocionou. As meninas, eu senti que tem uns Excel preferido aí, né? Mas quem nunca tem aquela macro, querida? Quem já teve aquela experiência de ter que mexer numa planilha, dar aquele erro, e o cara, não, tem que ver a macro que o fulano fez. Ai, ai, ai. Mas é automação, filtro no e-mail, tudo isso são coisas que a gente faz, usa, para facilitar nosso dia a dia. E a automação corporativa, ela tem o mesmo raciocínio. Mas, pô, peraí, eu vou fazer um débito automático para não ter que receber o boleto, botar para agendar, para pagar, que se eu esquecer, aí eles me cobram. Esses dias foi engraçado. Eu botei o boleto no débito automático da Sanepar, né, a companhia de água aqui do Paraná. Aí botei no débito automático e não debitou. Falei, eita, vou ficar sem água. Falei, sou esperto, né? Sou cara de TI, vou fazer a segunda via. Fui no site, fui fazer a segunda via do boleto. O que dizia? Você está no débito automático. Essa segunda via é somente para consulta, não serve para pagamento. Falei, e agora? Fui no WhatsApp. Vou falar com alguém no WhatsApp. Não falei com ninguém no WhatsApp. Mandei e-mail. Senta e espera, né? Olha, pensa numa desgraça para conseguir um boleto. Eu tive que ir na Sanepar. Foi. Ó, eu tô nesse problema aqui, tal. Aí ele, isso é fácil. O pior foi o comentário da mocinha. Por que o senhor não gerou o boleto pelo site? Eu falei, não, vou bater. Eu perco a cabeça. Eu vou perder a cabeça. Porque, olha que engraçado. Então, falta tecnologia para a Sanepar? Nesse exemplo? Não. Falta a visão de negócio. Falta. Por isso que nós que estamos no front, executando as tarefas, é que somos o maior patrocinador das mudanças, e não tecnologia ou qualquer tipo de ferramenta que vai surgir.
E o que é um RPA? Vamos começar de automação. RPA é um termo que a gente fala em inglês. Por que inglês? Porque a gente dá uma gourmetizada, né? Você comer um cheeseburger, não. Você comeu um Best Burger Madeiro, tal. Brincadeira. RPA é Robotic Process Automation, automação de processos, né, de negócio. E o RPA ele é tipo um júnior que você contratou. Só que ele tem uma vantagemzinha. Ele não dorme, ele não descansa, ele não reclama, ele não tem dor de barriga. Então imagina o seguinte, ele trabalha sem parar, só que você tem que ensinar ele. A vantagem do RPA é que você ensina uma vez só. Como que a gente ensina um robô de RPA? A gente vai ver aqui, tem umas caixinhas que a gente... Então você não ensinou, pensa na sua carreira, quantas pessoas você já ensinou a fazer uma atividade? Então você fala para o fulano, ô fulano, vai aqui, vai naquele lugar, tal. RPA, automação, é a mesma coisa, só que em vez de falar, você abre esse site, tem um quadradinho. Clica aqui, tem um quadradinho. Só tem que entender esse depara que você vai fazer o mesmo processo. E o que a RPA faz bem? Aquilo que é repetitivo, padronizado e rotineiro. Esse ele é champion, campeão, matador. É tipo o Viveiros do Atlético. Não? Não? Nada de atleticanos aqui? Coxa Branca, tipo o Pedro Rocha. Ah, tô brincando. Do Paraná eu não sei o nome, me desculpe. É o líder. Só que o que ele não faz? O que o RPA não faz? Ele não tem a capacidade de julgar. Por isso que a gente fala o seguinte, se é algo de alto volume, determinístico, né, o termo que a gente usa é esse, automatize. Qual que é, por que a gente fala RPA mais IA? Porque se o RPA é um IA que você ensina ele e não para de trabalhar nunca mais, a IA Júnior, né, a IA é um Júnior que ele está sempre aprendendo a fazer coisas que, regras, análises, coisas que você precisa explicar. Enquanto a RPA executa, a gente brinca que ele é os braços, a IA é a cabeça do teu robô. É aqui, por exemplo, que ele pode pegar um PDF de nota fiscal e extrair os dados. Valor, ordem de compra, emissor, CNPJ do emissor, e por aí vai. E o que é legal quando a gente junta esses dois? Eu juntei o júnior que trabalha pra caramba com um júnior que está pensando bem. Ambos eu ensino uma vez só. Olha o potencial que isso tem de ajudar vocês no dia a dia. Por que isso ajuda, gente? Quando a gente fala, né, nos processos, quando você falar esses verbos aqui, você está subentendendo que uma IA pode te ajudar. Eu tenho que ler, extrair, estruturar. Não, eu tenho que entender esse contrato, se ele tem esse contrato de compras, ou esse pedido de venda que eu recebi. Eu tenho que extrair os itens. Todos esses verbos aqui, você está falando atitudes, né, atividades que uma IA pode fazer para vocês. E aqui a gente começa a construir o quê? Se ela pode fazer essa parte operacional, vai sobrar mais tempo para a gente fazer aquilo que ela nunca vai fazer. Tem um ponto importante que a gente vai, às vezes, nas empresas, o pessoal sempre pergunta, tá, mas e a IA, então, ela vai fazer tudo? Eu sempre digo, de uma maneira bem categórica. IA trabalha com muita coisa inédita. Então a IA ela sempre vai ser inédita. Tudo que ela faz, pede para ela escrever um texto da tua vida. Vai ser inédito aquele texto. Mas nunca será criativo. Olha que importante. É inédito. Mas não é criativo. Porque criatividade é a capacidade que nós, seres humanos, temos de pegar fontes distintas de conhecimento, juntá-las para resolver um problema comum. Vou dar um exemplo para vocês. Lei da gravidade, Isaac Newton. Foi lá, caiu a maçãzinha, 1700 e pouco. Nossa, existe uma gravidade aqui na Terra, que coisa legal. Fez o livro, leis das físicas, aquela coisa toda, inércia, ótimo. Passou 200 e poucos anos. Einstein falou o seguinte, a lei da teoria geral da relatividade. A gravidade não é um fenômeno da Terra, é um fenômeno do universo. Já fizeram aquilo lá na escola? Põe a bola pesada no meio, joga as bolinhas de gude e tal. Uma IA jamais ia conseguir pegar uma ideia que é da Terra, de Newton, e transpor isso para o universo. Porque ela não ia conhecer.
Então, a gente só existe essa possibilidade em nós. Outra coisa, você acha que a IA vai ligar para um cliente brabo, que está nervoso, e vai acalmar ele ou vai aumentar a irritação? Que empatia, senhores. Empatia só nós outros. Só a gente. Então não tem muito. O foco é, vamos sair um pouco dessas atividades que a gente não agrega e focar naquelas que a gente agrega. No fundo, a RPA sempre vai fazer, a IA sempre vai ter a capacidade de compreender, mas nós, seres humanos, é que muitas vezes vamos decidir. E nenhum processo hoje, nenhuma empresa, vou dar exemplos. Vocês conhecem a Waymo, aquela empresa de carros o self-driving cars lá do Google? Dinheiro para o Google não é problema, né? No começo desse ano, o diretor de segurança da Waymo foi chamado no Congresso americano para explicar por que os Waymo, que é os carros autônomos, que andam só na Califórnia e tal, aquelas coisas, por que eles estavam dando problema no trânsito? Não sei se vocês viram nas redes sociais. Os carros autônomos, eles paravam na frente do outro e ficava aquele vou, não vou, sabe? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E ficava. Nunca viram isso? Já viram isso? Não. E aí o cara foi se explicar. E aí os caras, e aí, como é que é? Apertaram. Aí o diretor de segurança da Waymo falou o seguinte, não, veja bem, see well. Veja bem. Quando dá um problema no Waymo, self-driving cars, algoritmos internacionais, conexão com Marte e tal, nós temos um time na Filipinas que acessa os carros remotos e fala o que ele tem que fazer. Vocês sabiam disso ou não? Quem quiser depois busque no Google. Então, senhoras e senhores, estamos ainda na era de que a RPA faz e a entende, mas é nós, seres humanos, que muitas vezes fazemos parte desse processo. E cabe a nós aí descobrir aonde que ela vai gerar valor, aonde que a inteligência artificial gera valor para o nosso negócio. Certamente colocar ela em tudo não é um caminho. Os extremos nunca resolvem nada, né? Colocar em nada e colocar em todos os lugares não resolve. Mas a gente tem que fazer o quê? Aonde, que etapa, que análise, aonde que eu posso eliminar uma espera de um outro departamento ou um retorno para o meu cliente, onde eu tenho uma repetição e sucessão de processos, e-mails repetitivos que a gente viu lá, né? E-mails repetidos, copias e colas. É aí que reside a primeira grande oportunidade de automação. E essa decisão, você vai usar IA ou RPA, é mais ou menos assim para a gente ter na cabeça, né? A RPA é como se fosse um trem, né? Ele faz aquele caminho sempre igual. Qual que é a vantagem do trem? Você sempre sabe que hora ele vai sair e que hora ele vai chegar. Só que ele tem pouca adaptabilidade. Se o trilho der um problema, ele vai parar. Já a estrada, o carro, a moto, a gente se adapta. Tem vários caminhos. Então, essa é a junção desses dois, a gente não precisa escolher entre eles, que vai fazer os teus processos melhorarem. Então, pense assim, né, cada vez mais. Aonde que eu tenho uma variabilidade grande? Ou aqui eu tenho uma variabilidade, por exemplo, vocês têm aqui um processo de, imagino, de pós-venda, ouvidoria, não sei, RMA, não sei como é que chama aqui, é pós-venda? Quando a pessoa manda, estou com problema de garantia. Garantia? Tem a garantia, né? E aí é uma coisa engraçada que a gente fala assim, né? Você vai qualquer lugar, qualquer departamento tem essa característica. 80% do que acontece é referente a 20% do que pode acontecer. Então é como se a gente falasse assim, vamos pegar um item lá, lavadora. 80% dos problemas que tem na lavadora é referente a 20%, sei lá, pode dar 30, 100 problemas. São 20 que vão representar 80%. Então, se a gente começa a entender essa relação, eu começo opa, então não precisa automatizar tudo. Se eu automatizar a resposta, o andamento desse pequeno grupo de situações, eu já estou resolvendo 80% do trabalho. Eu preciso automatizar 100%? Entenderam essa visão às vezes um pequeno grupo resolve muita coisa. E depois você vai avaliar se vale a pena você estender ou não. Ou você vai para outro processo. Ou se você melhora esse processo, vai continuadamente automatizando, estendendo, botando IA aqui e ali, se for o caso, para melhorar. Mas o ponto é, quanto mais padrão a gente encontra, mais automatizado é um processo.
a variabilidade dele pode ser gerenciada com IA. Mas se for um processo que varia demais, a complexidade dele é alta. Aí. E o que aconteceu um pouco com as IAs generativas, né? IA que a gente está falando tanto aqui, e qual foi a evolução disso? Quem aqui lembra, em novembro de 2022, da primeira vez que acessou o ChatGPT? 22, 23, quem lembra? Lembra? Qual foi a primeira pergunta que vocês fizeram? Você lembra ou não? Lembra? Qual é o meu nome? Não. Qual é o meu nome? Seu nome eu não sei. Novembro 22, lança-se o ChatGPT. O GPT já existia, mas o chat não. Eu brinco que o ChatGPT, o chat fez para a inteligência artificial o que o mouse fez para o computador. Ficou fácil interagir. Ficou orgânico. Eu vou lá e ponto. Puf. É igual minha filhinha. Eu tenho uma filhinha de 9 hoje, ela tinha uns 3, 4, filha da mãe. Ela ia na TV lá em casa, tava no YouTube, na hora. Pá, dedão pra botar o vídeo pra ela. Põe esse aqui, pai. Porque ela mexia no tablet. Eu olhava e falava assim, pô, isso aqui é um tablet, cara. E pá, dedão lá. Depois, então começou pelo momento, a quantidade de informação que o GPT recebia era pouca. Era 8 mil tokens, que a gente chama, era pouquíssimo. Hoje já estou falando de 1 milhão. Olha a diferença. Mas até no momento não era uma coisa que impactar tantos processos. Era bonitinho, era legal, mas não ia muito para frente. Em 2024, passado 2 anos, a gente começou a perceber o seguinte, olha, a IA generativa é legal, só tem um pequeno probleminha, ela é genérica. Ela não conhece meus processos. Como é que eu faço ela entender? E aí nós começamos a desenvolver tecnologia para isso. Como é que eu faço ela responder, por exemplo, um cliente da VAP dentro das políticas de garantia da VAP? Não sei quem sabe da história da Air Canada. Vocês já ouviram falar da história da Air Canada? Que eles botaram suporte, isso faz um tempo já, eles botaram suporte técnico no site e a pessoa perguntou, olha, eu tive um falecimento na minha família, vocês têm um plano, tarifas especiais para situações de falecimento? E o chatbot respondeu, opa, temos sim, você compra aqui, depois você faz o reembolso. E botou lá a política. A pessoa comprou, etc. Quando ela foi fazer o reembolso, o pessoal, não, esse reembolso não existe. Mas eu perguntei no chatbot, ele falou que tinha, ela tinha lá o histórico e tal. Entrou na justiça. Aí a Air Canada falou o seguinte, não, quem respondeu ela que tinha era uma outra empresa terceirizada. É óbvio que a Air Canada perdeu, né? É óbvio. Falou, não, tá no teu site, filho, é tua responsabilidade. Então isso foi mais ou menos essa época. E agora, gente, o foco a gente já sabe o que a IA faz e o que ela não faz. O foco agora é a arquitetura. Aonde ela entra? Aonde faz sentido eu gastar token? Aonde faz sentido? E por isso que a gente tem que entender cada vez mais o quanto vale isso, né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos dizer que vocês têm uma atividade que você faz 10 vezes por semana. Fazer 10 vezes por semana. Você faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, né? Na semana. Opa, vai lá. E você gasta 10 minutos para fazer. E é uma pessoa só que faz. Quem aqui tem uma atividade que ele faz 2 vezes por dia, ou 10 vezes na semana, não precisa ser mais um dia, e gasta 10 minutos para fazer a atividade? Quem aqui tem isso? E aí nós temos um problema nosso na área de serviços. A gente não consegue ver para onde vai o nosso tempo. Não é que nem na indústria, que quando tem um problema na linha de produção, tem um refúgio, alguém passa e olha aí, o que é esse matéria-prima perdida aqui? O pau já tora, né? É, porrada! Aqui não dá para ver quem está desperdiçando tempo, quem está atolado de trabalho. Você não consegue ver. Então você veja, esses 10 minutinhos que você faz, de manhã e de tarde, eles equivalem a metade do tempo, considerando que uma pessoa trabalha 160 horas, que não é verdade, 8 horas vezes 20, né? A gente não trabalha sem parar. Então são essas pequenas coisinhas que vão consumindo e, pô, passou o dia, não fiz nada, não consegui fazer nada, mas não parei de trabalhar. Quer ver, ó? Vamos botar um outro negócio. Você tem um negócio que você faz, se aumentar 5 minutos, ó, já é quase uma pessoa. E aqui, gente, esse tempo não é o tempo da atividade em si.
A gente começa a fazer, para, alguém liga, para, alguém pergunta uma coisa, para. Isso é uma outra vantagem. A automação ele vai começar e acabar em 1 minuto. Coisa que a gente faz em 15 minutos não é porque ele é mais rápido, é porque ele não tem ninguém mandando um Teams para ele perguntando de alguma coisa que está no relatório. Não, brincadeira. Não falam isso, não façam isso. Não sejam assim. Mas acontece. É raro, mas acontece. Então, gente, só mostrando um pouco que é isso que a automação vem resolver, depende se é com IA ou não. Essas pequenas perdas que nós temos todos os dias, quando somadas, são grandes perdas. Agora, imagine isso numa escala de N funcionários aqui da VAP. Todo o grupo, né? Esse é o ponto que a gente vem resolver. E o robô está aqui, não é pelo seu trabalho, é pela sua tarefa. Tarefa essa que talvez só te judia. O grande foco da automação é redistribuir tarefas. Aquelas que as pessoas podem gerar valor, vamos deixar com as pessoas. Aquelas que as pessoas não geram valor, ou porque é um saco fazer, aí a pessoa erra, aí a pessoa deixa para depois. Nós vamos organizar para uma plataforma fazer um robô, fazer melhor do que nós, muitas vezes. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Vou pegar a emissão de nota, que esse é clássico, né? Mas aonde a repetição, padronização, ali já há uma oportunidade de automação. Certamente. Certamente. Mas tem que ser uma automação enorme? Não. Lembra? 10 minutinhos, vezes 2 vezes por dia, vezes na semana. 15 minutos foi para 120 horas. Então, esses ganhos fazem a diferença. E como é que funciona, né, gente? De uma forma geral. Normalmente a gente tem o processo manual. Então, tem alguém que abre o e-mail do fornecedor, baixa os ML. Não sei se aqui é assim, mas normalmente é assim. Confere contra o pedido. É assim? Quem que recebe nota aqui de fornecedor? Aqui, ó. É mais ou menos assim? Bate não sei o quê, lança no RP, arquivo e aviso financeiro. Só tem aquele probleminha, né? Às vezes eu não estou no meu. Que nem agora. Se o fornecedor que mandar um e-mail agora, já era. E por aí vai. Essa aplicação, quando a gente coloca IA nela, o que nós fazemos? O robô, parte determinística. Baixa e-mail, baixa PDF, baixa XML. Opa, tenho que ler o PDF e ler a ordem de compra. Lembra os verbos ler, entender? Aqui uma IA pode ajudar. Porque se ele não tiver conforme, pensa o seguinte, você recebeu 100 notas fiscais, mas pense no teu processo, 100 contratos, 100 documentos de pedido de venda. Pensa no teu processo, você recebeu 100. 10 está com problema. Só que você vai gastar 90% do teu tempo com os que estão certinho e 10% com os que estão errado. O foco aqui é mudar essa equação. Recebeu 100, 90 o robô já rodou. Já resolveu. Você vai gastar 100% do teu tempo na exceção. Seria melhor o teu trabalho se você pudesse fazer isso ou não? Isso que é automação na essência. No final é isso. E o robô vai lá, confere, ele lança no RP, não confere, opa, você só vai entrar naquilo que está torto, naquilo que tem que dar uma olhada. Por regras que vocês vão definir. Ou porque não está na política, ou porque não tem saldo no RP, ou por causa disso, ou por causa daquilo, porque veio diferente. E por aí vai. Então, essa é a grande missão. Por exemplo, vamos ver assim. Coisas que dá para a gente fazer para automatizar. Faça isso mais uma vez na semana. Faz um checkzinho aí no coração. Eu consigo explicar as regras para outra pessoa. Faz o checkzinho. Faça o copia e cola. A maioria dos casos segue o mesmo caminho. Quando não sempre, né? Já deu erro por... Gente, a quantidade de zica que existe no mundo por erro de digitação. Vocês têm noção? Vocês têm noção disso? E não é sacanagem. Ninguém faz, eu vou sacanear, vou botar um 0 a mais. Não é. É que lá pelo 130 você já está com, né? Não é trabalho para você, é trabalho para robô. E se eu faltar, ninguém faz, quando eu chego está o dobro. Filho, vai ser feliz. Se juntou essas características, talvez tenha um aqui que não é e tal, mas juntou essas características,
Esse é o seu candidato, seu principal candidato para automação. E quando que não vale a pena automatizar? Quando é aquele negócio que não acontece 3 vezes por ano, e cada vez que acontece muda. Se não é um bom candidato. Por quê? Se não tem volume, o retorno vai ser menor. Processos, às vezes, esporádicos, fazem mais sentido só por auditoria, né, por questões regulatórias. Ou o processo está mal definido. Sabe quando você chega e fala assim, não, o processo está bem definido. Como que é? Não, então, a entrada... Peraí, eu vou por e-mail, WhatsApp, conexão sísmica, pensamento... Então, às vezes, tem que dar uma ajeitada, né? A otimização vem antes da automação. Ou regra que muda toda hora. Então, esses são processos que, às vezes, dão uma judiada na automação e não são candidatos para a gente iniciar. Porque, gente, quando a gente for construir o robô, é assim que a gente constrói o robô. Esse arrasta e solta aqui, ó. Lembra que eu estava falando? Você vai ensinar ó, o teu funcionário júnior a trabalhar, você vai usar assim, ó. Ó, abre o browser aí, ó, filho. Abre o browser, agora você vai clicar ali, ó. Ó, você vai clicar aqui, tal, digitar, tal. É assim que a gente vai fazer. Tem um monte de coisa aqui. Ah, mas como é que eu sei qual usar? É isso que nós vamos aprender. Essa que é a nova era. E aqui nós estamos falando de automação, né? E aquele arrasta e solta, gente, ele serve para o quê? Para abstrair código. Eu falo porque eu confesso, eu sou um não desenvolvedor frustrado. A coisa que mais me irritava no mundo é quando alguém falava assim, que eu falo assim, eu queria ser desenvolvedor, eu queria saber fazer as coisas. E as pessoas falavam para mim assim, ah, cara, porra, Python é muito fácil. Eu comprei os 10 cursos de Python, cara. Tudo bem que eu não fiz todos eles. Mas comprar é mais gostoso que fazer o curso. Naquele momento você está tão feliz. Vou me mudar de vida. Mas o ponto é, eu não consegui entender. Eu descobri que eu não nasci para isso. Pensamento lógico e tal. Mas quando você vai para uma coisa mais abstrata, aí você, abriu o browser, entendi mais ou menos como é que funciona. Não preciso entrar lá embaixo, lembrar tudo aquelas palavras que tem que lembrar. Claro, com a IA hoje facilita, mas o bom daqui é que a gente consegue replicar. E um ponto importantíssimo, gente, que quando a gente trabalha com inteligência artificial, principalmente quando a gente fala com IA, a IA é que quem aqui tem filho adolescente, assim, dos 14, 15 anos, assim, quem tem? Eu tenho. Só eu? Solo Joe. Quando você pergunta no filho adolescente, eu tenho uma filha de 15 anos, eu pergunto assim, filha, você fez a lição da escola? O que vocês acham que ela responde? Mas ela fez a lição? Filha da mãe. Ela fala o que eu quero ouvir. Ela sabe o que eu quero ouvir. E é igualzinho, ela fala o que você quer ouvir. Nossa, bela pergunta, muito bem colocado, e não sei o que, você é um gênio. Nossa, não te acharam ainda? Só que quando a gente fala de processo de negócio, de avaliações, eu quero que você avalie um contrato, extraia as condições, data de assinatura. Não fica falando que eu sou bonito, não. Eu quero que você me traga isso. Então a gente tem que tomar um cuidado com a alucinação. O termo que se usa é alucinação, mas em outras palavras é ele viajar na maionese. E viaja, hein? Existem técnicas para a gente fazer isso, a gente conversou aqui um pouquinho com o pessoal de TI, mas é sempre um ponto importante. Você tem que saber e tomar cuidado. Por isso que o humano no loop, ele é fundamental. Por isso que sempre que ela te der um número, dá um bizu. Sempre que ela te der... Tem técnicas, né? Como você faz o prompt pedindo para ele trazer as fontes, etc. O cuidado que eu mais falo, e o pessoal se assusta muito, é o seguinte: sabe quando você põe uma planilha do Excel cheia de dados e começa a pedir para ela fazer gráfico? Já fizeram isso ou não? Esse tem que tomar cuidado. Eu descobri da pior maneira. Lá quando o GPT começou a consumir Excel e tal, eu falei, faça um gráfico disso, faça um gráfico daquilo, cruze esses dados, etc. Tal. Lá no meio comecei a olhar, falei, rapaz, esse dado é doido, esse dado não tá aí não tem como, multiplicou o pão. Começou a inventar. Eu pergunto, hoje ela está mais moderna, antigamente você falava assim, você inventou esses dados ou não? Isso é 2023, por aí. Não, os dados veio da fonte. Tá. Hoje ele já fala, realmente eu inventei o dado. Já fizeram isso? Realmente eu inventei o dado. Não vontade de falar assim, filha da... Vou dar ali nele. Eu vou lá na Califórnia dar ali nele. Então, gente, porque no final, se uma IA errar, quem que errou? Foi a IA?
Foi nós. Vai processar a IA? Não, vai processar você. O chefe vai chamar na sala, não, calma aí que eu vou chamar meu amigo IA aqui. Quem que é esse aqui que você trouxe? Essa aqui é a IA. Ela veio conversar com a gente, junto, para explicar. Não vai dar, né? Por isso que a validação, a criatividade, o acompanhamento, a arquitetura, nós outros que vamos fazer. Não dá para terceirizar isso não, gente. Vocês estão vendo que o papel do humano é fundamental? Esse negócio que vai acabar o mundo, vai fazer tudo, humanoides e tal. Ainda não. Porque é o seguinte, você pode ter o melhor funcionário do mundo, mas se você não ensinar as coisas para ele, não der os acessos, não der os caminhos, o que ele vai fazer? Ficar sentado lá. Falando, ai, seria tão bom se me desse a oportunidade e tal, aquela coisa. Opa. E essa, se eu pudesse dar um slide nesse nosso bate-papo, só um slide. Se o Meira falasse para mim, o ideal falasse assim, só tem um slide, eu ia botar esse slide aqui para vocês. O primeiro robô que vocês forem fazer, a primeira iniciativa, não é para revolucionar o mundo, não é para revolucionar a VAP, é para você aprender como você vai usar isso. Então comece ridiculamente pequenininho. Tem uma frase de umas boas práticas que eu trabalhava que dizia o seguinte, comece simples e vai melhorando. É o famoso também 1% por dia. Mas no caso de IA, o seguinte, o primeiro robô é muito mais pedagógico do que transformacional. Vamos fazer um robozinho aqui que faz isso e aquilo. Vamos ver como é que é. Você vai descobrir variáveis que você não imaginava. Oh, achei que mandavam sempre tal jeito. Nossa, não é. Oh, o fulano mandou de um jeito diferente agora, eu nunca tinha notado. Sabe aquele relatório que você nunca abriu, mas recebe todo dia? E aí eu estava brincando aqui com o Meira, e aí você, quando você dá aquela... Fica espivetado, eu vou abrir um relatório de 15 dias atrás, aí você compara com o que o cara mandou hoje, você fala, eita, coisa boa, não bate nada com nada. O dia de 15 dias não bate com o dia de hoje, de 15 dias. Mas assim, em caso de automação, vamos começar simples e evoluindo. Esse é o principal caminho. E o que a gente faz, tá, Fernando? Entendi, automação, IA, quero fazer, quero começar. Por onde que eu começo? Faz o seguinte, fala para mim aquela tarefa que quando o fulano chega para você, faz isso para mim. Às vezes você faz fisicamente, às vezes você faz psicologicamente, você fala assim, meu pai, me dê calma, para não bater em ninguém hoje. Essa tarefa que te faz assim, não, de novo. Talvez essa tarefa seja todo mês. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muito projeto de automação na área de departamento pessoal. Pensa como é difícil, cara. A rotina todo mês, uma rotina super pesada, crítica, não dá para errar. Não dá, 6 meses tá pagando o plano para não sei quem, já saiu. Nossa, eu admiro muito, não é fácil. Pega essa tarefa. Em outras palavras, o que te enche o saco? Dá uma olhadinha aquilo que você fez a conta ali. Quanto tempo eu demoro para fazer essa tarefa? Quantas vezes eu faço ela por semana? Multiplica as horas. Veja quanto te custa em tempo essa tarefa. De quanto estamos falando? Né? Dá uma de aqueles caras da máfia. De quanto estamos falando? Talvez ela vai te dar uma visão que você fala, caraca, isso aqui está me consumindo tempo, hein? E define essa periodicidade, né? Fez isso. Esse aqui eu nem falei com os caras da TI. Manda pra TI, não, brincadeira. Só pra dar uma zoadinha. Mas escreve o que você faz. Abro isso, abro aquilo. Linha a linha. Nada da NASA. Precisa gravar filminho. Escreve. Faz o número 1. Eu abro o navegador. Número 2. Tem um monte de ferramenta. Dica do dia. Grave o que você fez. Se você melhor narrando. Numa ferramenta qualquer. Vai no Gemini. Joga e fala documento esse processo para mim. Se vocês não fizeram isso, vocês vão ficar de cara. Feito isso, fechando essa dica. Claro, depois o time ainda tem a Fernandinha, todo o time aí que vai ajudar. Mas o começo, gente, quem vai identificar onde que dá, quais são essas dores, não tem como. Não dá para estar em todos os lugares com todo mundo. É mais fácil ensinar a linguagem de arrastar a caixinha para quem já conhece o processo do que ensinar todos os processos da empresa para um cara que sabe arrastar a caixinha. Esse é o ponto principal. Né? E agora é com vocês. Já estão todos aqui com CNH de RPA mais IA, prontos para dirigir seus projetos.
Queria agradecer, Heraldo Meira, pela oportunidade. E queria abrir para perguntas. Mas antes de abrir para perguntas, Heraldo, eu queria fazer Heraldo, você pode vir aqui, por favor? Você que é um homem. Senta aqui, por favor. Não. Não, senta aqui. Eu vou transformar você num herói. Oi, ficou vermelho. Não, brincadeira, não vai dar nada. Só vai explodir. Só um recadinho. Senhoras e senhores, eu vou mostrar para vocês que nós temos um herói agora. Aí, ó. Então, esse que eu espero que vocês sentem nessa cadeira e estejam aqui revolucionando RPA Cunhal os processos da VAP.